tarde a todos. Quero cumprimentar o caríssimo Governo, a caríssima Oposição e a excelentíssima mesa da adjudicação e convidados. Nós estamos aqui para discutir algo que está no centro da ordem do dia e que vai definir o futuro da nossa civilização. Isso é a interação entre democracia e tecnologia. O que este Governo vem aqui dizer é que a partir do momento em que nós temos a democracia entendida como Estado de Direito e liberdade individual, a partir do momento em que nós temos estas instituições que nos garantem a lei, a igualdade perante a lei, nós só temos a ganhar com a tecnologia num Estado democrático. E nós queremos começar esta história para explicar para nós o que é a democracia e como é que isto vai beneficiar a democracia. Nós queremos começar a nossa história com Platão, que é um contra-exemplo, no fundo. Porque o que é que o Platão achava? O Platão achava que o diálogo profícuo, o diálogo baseado em conhecimento e que atinge o conhecimento, atinge a verdade e a boa maneira de viver e a justiça, só pode acontecer entre poucas pessoas. A partir do momento em que o debate é feito entre muita gente, já estamos no domínio da turba, da massa, isto é um domínio irracional de emoções e em que ganha o maior fala barato. Portanto, o Platão diz que o diálogo só pode ser tido entre poucas pessoas. Essas pessoas são os filósofos reis, são eles que vão organizar a comunidade. Se eles sabem o que é o bem, se eles sabem qual é a verdade, então seria negligência para eles deixar que os seus concidadãos fossem por outros caminhos. Os filósofos reis vão organizar a sociedade de acordo com aquilo que eles sabem ser a justiça. Platão percebeu, e ele mostra isto quando vai banir, por exemplo, Homero e todos os poetas da sua cidade ideal. Não os deixa entrar. Porquê? Porque os poemas homéricos estão abertos à interpretação. Qualquer poema está aberto à interpretação e isto seria contra a ideia de justiça e ordem de Platão. Ou seja, Platão percebeu muito bem que a discussão é o cerne da democracia. Que o debate é o cerne da democracia e seria uma ameaça para a sociedade ordeira e top-down que ele queria implementar se as pessoas pudessem interpretar pura e simplesmente encontra outra pessoa na rua e tem uma conversa em liberdade. Não. Platão tinha uma educação estrita em que todas as lições que eram dadas aos cidadãos eram de acordo com o bem do Estado. Entretanto, nós fizemos outra viagem, o Ocidente fez outra viagem, passou talvez, em muitos casos, por listas de livros banidos que teriam a aprovação, certamente, do Platão, mas chegámos a outro ponto. Chegámos ao ponto da democracia em que nós temos a liberdade de pensar. E o que nós percebemos é que a democracia tem estas duas vertentes. Por um lado, é o indivíduo, são os direitos do indivíduo que têm de ser assegurados, e por outro, é a interação entre os indivíduos. Porque problemas de ação coletiva, quer dizer, se for o indivíduo absoluto, nós temos uma anarquia. Se for o coletivo e absoluto, nós temos outra coisa. Há vários nomes para o que isso será. O que nós temos hoje é o mix perfeito. Nós estamos no sweet spot, até hoje, da sociedade humana. Vejamos, como dizia o Churchill, é o melhor até ver, ou o pior até ver. Nós achamos que a internet é o domínio por excelência para esta opinião esclarecida. Era isso que o Platão odiava, era a opinião, era a doxa. Nós dizemos que não existe a verdade absoluta, existe a opinião e existe a interação entre nós e é nisso que a democracia consiste. A partir do momento em que nós temos as instituições políticas, democráticas, nós precisamos de encher essas instituições, nós precisamos de encher essas instituições com interações democráticas entre nós. Porque nada serve uma democracia se for apenas a nossa liberdade de criticar os outros, dizer o problema é do governo, o governo isto, o governo aquilo, e nas eleições eu volto a votar no governo, ou voto no partido ao lado, e há uma alternância. Bem, isto não é democracia, quer dizer, qualquer pessoa, se eu contar esta história, isto não é democracia. Isto é parte da democracia. Mas a outra parte é o diálogo construtivo e o diálogo intelectualmente honesto entre pessoas. O que a internet dá é uma plataforma onde a pessoa pode deixar de ser anónima, ou mesmo que o faça sob anonimato, é o paradoxo disto, a pessoa pode fazer a sua opinião sair. A pessoa pode fazer a sua opinião interagir com as opiniões dos outros. E isto é que faz da internet e da tecnologia em geral um instrumento de democracia. Porque na tecnologia, reparem, o problema não é que o Estado ditatorial poderia utilizar a tecnologia para outros fins. Não é essa a questão. A questão é a tecnologia dentro do Estado democrático que nós temos. Porque a tecnologia capacita as pessoas. Nós, através da tecnologia, é óbvio, podemos viajar centenas de quilómetros em segundos, se estivermos a falar de e-mail ou de Facebook. Nós podemos exceder-nos,
podemos viajar, isso também é tecnologia, em horas de viagens que antigamente eram meses. Ou seja, tudo isto, enfim, tudo isto são capacidades, tudo isto é poder que nós estamos a dar às pessoas e estamos a dar num framework democrático. Uma destas capacidades, que é absolutamente essencial para a democracia, é o acesso ao conhecimento. Nós temos a Wikipédia, que é a maior experiência de democracia aplicada. Na altura que criaram a Wikipédia, criaram uma rival com fins educativos, sem aceitar. Toda a gente apostou na rival com fins educativos. Foi a Wikipédia que vingou. A outra já desapareceu, já ninguém se lembra do nome. Eu também não me lembro do nome. A Wikipédia é a colaboração, se vocês quiserem, a ilustração mais perfeita de como as pessoas podem, num ambiente de liberdade, contribuir para o conhecimento uns dos outros, sem nenhum benefício para si, sem nenhum benefício material. O único benefício é mesmo aumentar o conhecimento de toda a gente. Outra coisa que nós temos é, por exemplo, o fact-checking. Nós podemos ter, sei lá, nós estamos a ver um debate de televisão, nós, em tempo real, podemos estar na internet a ver quais são as mentiras que estão a ser ditas na nossa casa. Já pensou que a internet dá a possibilidade de que não um especialista dê a sua opinião ou dê o seu contributo sem qualquer validade? Obrigado, Ricardo. É exatamente esse o ponto de Platão. O ponto de Platão é só o especialista que pode dar opinião. O especialista é que sabe. Não é isso que nós estamos a dizer. Nós estamos a dizer que qualquer pessoa tem a capacidade de interpretar um argumento se ele for explanado de uma forma intelectualmente honesta. E é precisamente essa ideia de paternalista de nós minorizarmos as pessoas que faz com que nós retrocedamos na democracia. Ou seja, a tecnologia é uma ferramenta a ser utilizada como Estado democrático para aumentar a diversidade. Dizia o Humboldt e o John Stuart Mill o ecoava, a democracia é a diversidade de histórias, é a diversidade de situações que existe na sociedade. E a internet contribui para isso e ilustra isso e faz isso visível. Ou seja, a democracia dá-nos ferramentas absolutamente essenciais para uma democracia. A tecnologia dá-nos ferramentas absolutamente essenciais para nós termos uma democracia numa sociedade com milhões de pessoas como é a nossa. Como, por exemplo, o voto eletrónico para pessoas debilitadas. Nós podemos ter fóruns de discussão que não estão regulamentados pelo governo e onde nós até podemos discutir anonimamente sem medo de represálias. E tudo isto é um reeditar, se vocês quiserem, é a Ágora 2.0. Obrigado. Agradeço ao Primeiro-Ministro pela sua intervenção inicial e passamos agora para o líder da oposição para iniciar o caso por esta bancada. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindos à final do Torneio Vulnerável no Mundo Novo. Obrigado ao Sr. Manuel dos Santos e a toda a comunidade do Ato Competitivo Português. Para ganhar este debate, o Governo só precisava nos demonstrar o que é que mais tecnologia significava necessariamente mais democracia. O que eles simplesmente nos falaram foram os benefícios da tecnologia atual. Nós vamos aqui mostrar é que esta tecnologia é maléfica para a democracia. E para isso temos de perceber o que é democracia. Mas, antes disso, chamemos um grande guarda à questão. Oh, brave new world that has such people in it. Aldous Huxley usou esta citação de Shakespeare para nos mostrar, na sua distopia irónica, como é que a tecnologia nos ilude a acreditar que leva necessariamente sempre ao desenvolvimento da humanidade. Não, a tecnologia não é uma fórmula mágica. Ok? Mas voltamos à democracia. O que é então a democracia na concepção desta oposição? Okay? Nós acreditamos que a democracia não é só o poder do povo. A democracia não é só o poder da maioria. Não. Nós acreditamos que a democracia são decisões de todos para beneficiar todos, que são conseguidas através de um processo. Esse processo é pautado pela justiça, pelo acesso e pelos resultados. E é esse processo a qual nós chamamos de democracia. O que é, então, o que são então estes três fatores? A justiça está ligada aos resultados pelo acesso. Okay? Estes são estes três fatores. E a justiça garante-nos que, em princípio, há um direito comum, há um princípio. Há este tal direito comum que nos obriga a todos, em sociedade, a deveres e a direitos. Okay? Temos como fatores desta questão as leis e os exemplos da jurisprudência, ou simplesmente o exemplo das boas pessoas que fazem parte da justiça de uma sociedade. O acesso garante que isto não é só um princípio. Portanto, isto não é só uma justiça criada nos livros e pelos filósofos do direito. Mas sim que
todas as pessoas estão incluídas e que todos podem beneficiar deste sentido de comunidade e deste sentido de coesão social. Por último, os resultados garantem que todos estão incluídos, ok? Todos estes que têm acesso, em princípio, à tal justiça, sentem a justiça. E isto é que é crucial aqui. Isto aqui depois manifesta-se na satisfação das pessoas com o Estado Social, com a educação e com as demais oportunidades que a sociedade permite às pessoas para que elas se possam tornar seres humanos e que possam viver um admirável mundo novo e que possam deixar um mundo melhor para os seus filhos. E, portanto, o que nós vamos fazer aqui, ainda na novidade, é mostrar-vos porque é que a tecnologia não melhora nenhum destes 3 pontos e depois falar-vos porque é que a tecnologia até pode piorar estes 3 pontos. Em primeiro lugar, a tecnologia não melhora a justiça. Basicamente porque a justiça é uma construção social, okay, e naturalmente humana, que resulta do tal diálogo, como muito bem o Primeiro-Ministro falou. O que nós acreditamos na oposição é que este diálogo já é suficientemente potenciado pela tecnologia existente. Não só é suficientemente potenciado, mas como de facto abriu mundos maravilhosos. E nós acreditamos que estes mundos maravilhosos estão num impasse, que eu já vou explicar a seguir. Portanto, nós acreditamos que na Grécia Antiga conseguimos fazer democracia muito bem, de tal forma que lá ela foi fundada. O problema é que hoje em dia estamos a sofrer o risco de que mais tecnologia vai complexificar este diálogo, de um ponto de vista não do diálogo, mas das ferramentas com que o diálogo é tomado, e criar possibilidade de loopholes, incentivar o risco de pirataria e, pior ainda, incentivar os incentivos, passa a redundância, ao controle digital das pessoas pelo Estado e pelas organizações. Temos hoje em dia exemplos como as associações americanas, a NSA, ou as agências de espionagem chinesa, que basicamente não só controlam as pessoas supostamente para defendê-las do terrorismo, mas sim, e isto aqui é o grande problema da questão, para aferir a opinião pública e para controlar, de certa forma, aquilo que são agendas políticas, prejudicando a qualidade da democracia. Portanto, nós acreditamos que com a tecnologia existente, e eventualmente até com menos tecnologia, estamos mais protegidos destes riscos. Nós temos feito democracia, senhoras e senhores, há mais de 3.000 anos, ok? E o problema da democracia não está na ferramenta com a qual o diálogo é feito, mas nas pessoas que fazem esse diálogo, ok? Então, entramos assim no nosso segundo ponto. Porquê é que a tecnologia não melhora o acesso? Não melhora o acesso porque apenas permite que o acesso seja digital. Okay? O acesso é definido pelo sistema, pelas pessoas que controlam o sistema. Pelo povo, neste caso, que é um sistema democrático. E é concedida a quem o sistema entende. A questão aqui é que se o sistema tem estes tais problemas, okay? Se as pessoas que fazem o diálogo são as pessoas erradas, ou se não têm a capacidade de dialogar, não é por nós digitarmos um telemóvel, não é por nós digitarmos a internet, que o diálogo vai subir de qualidade automaticamente. Não. Há todos os fatores anteriores à tecnologia que garantem que o diálogo tenha qualidade, como a educação, como a formação, como as qualidades de vários meios de comunicação. Okay? A tecnologia apenas vai permitir o acesso digital a quem já tem um acesso físico. Para além do mais, estamos a excluir toda uma franja da população, como a população idosa, que não vai ter acesso a estas oportunidades digitais. Okay? Portanto, o que nós vemos hoje em dia como exemplo para esta questão é que são as sociedades com mais problemas sociais, como a Índia, milhares de pessoas são violadas todos os dias, as pessoas passam fome, há uma sociedade estratificada por castas ou renda, não vale a pena falar mais sobre isso, que investem neste acesso digital. Na Índia, toda a gente tem a sua íris mapeada por um sistema que está ligado ao seu cartão de cidadão e que é fantástico de facto. Mas é fantástico para quê? Num país onde as pessoas não conseguem beber água sem antes morrerem porque a água foi infiltrada pelas fezes com que elas fizeram nos campos, nas suas vilas onde não têm eletricidade e depois morrem de diarreia. Uma pergunta. Estava a dizer que esta coisa das pessoas erradas não vai a tecnologia também contribuir para uma melhor educação, para uma... Certo, a tecnologia existente já contribui para essa melhor educação. Eu já lhe vou dizer porque é que mais tecnologia não vai conseguir trazer esse superior aumento. Basicamente por causa desta questão dos resultados, senhoras e senhores. Okay? Então os resultados é basicamente os sentimentos das pessoas face àquilo que a justiça e a democracia lhes prometem com o tal acesso. Okay? Temos o Estado Social, a educação e as oportunidades. Okay? E elas, de facto, têm sido potenciadas pela tecnologia existente. A questão não é, será que mais tecnologia vai ter mais resultados? Não. Porquê? O Estado Social, por exemplo, o Estado Social melhoraria se a gestão dos nossos hospitais fosse mais profissional, okay? E se os nossos gestores fossem mais educados e mais formados. Ou então, se os nossos gestores, ou melhor, se as pessoas que controlam os nossos gestores, lessem um livro do Ari sobre corrupção para combater o grande flagelo que vai continuar com os nossos hospitais. A segurança social resolve-se com matemática 12º ano, não com computadores a fazerem análises macroeconómicas e econométricas, etc. A educação, de facto, tem sido potenciada pelos Massive Online Courses, ok? E temos os quadros digitais, os iPads, os telemóveis para nós mandarmos mensagens e selfies enquanto estamos nas aulas. Mas o verdadeiro problema da educação, ok? Está na formação dos professores. E os professores podem ser formados sem qualquer tecnologia para além do livro, aquela tecnologia bonita que deu nome a este torneio, admirável no novo.
por instalações adequadas, tecnologia como o botão armado ou simplesmente como sanitas a funcionar, papel higiênico nos sítios, ok? Funcionários que saibam cuidar das instalações e por uma maioria dos currículos. Senhoras e senhores, nós estamos vindo a construir currículos há milhares de anos sem tecnologia. Não há computador que nos vai ajudar a construir melhor a pedagogia que vai educar a nossa sociedade. Em resposta à Wikipédia, a Wikipédia já existe, ok? Não pode haver uma Wikipédia muito melhor do que esta, ok? Se ela existir, simplesmente vai ser uma ferramenta que pode trazer mais perigo de manipulação, ok? Um perigo distópico e um perigo que, acima de tudo, nos iluda. Nos iluda da capacidade de andar para a frente, quando, no fundo, damos um passo para a frente e dois para trás. Obrigado, Sr. Mas agradece a da oposição pelo seu discurso e passam a palavra primeiro o Governo para continuar a adaptação para esta bancada. Eduardo, 7 minutos, quando quiser. Gostaria de começar por cumprimentar todos os presentes, agradecer, como disse o meu colega, a ajuda da Fundação Francisco Manuel dos Santos que este evento se realizasse. Caríssimo, vou aceitar uma pergunta aos 6 minutos, peço que não me interrompam até lá. Eu vou começar com alguma refutação àquilo que foi dito e a primeira coisa que nos foi trazida aqui pelo colega da oposição foi que nós tentámos deixar implícito que a tecnologia levaria sempre ao progresso e ao mundo perfeito e que isto seria uma tendência crescente. O facto é este. Nós, enquanto espécie, somos um Sísifo que de vez em quando acerta e que consegue deixar a pedra lá. Nós estamos constantemente a tentar e de vez em quando acertamos. Nós não podemos deixar aqui implícito que a tecnologia vai levar a algo perfeito, porque nada do que é feito por seres humanos vai acertar sempre. E isto enquadra-se muito, e é muito paradigmático na vossa análise, em que trazem muito a ótica dos resultados e aquilo que são o produto final e não todo o processo que vão tentar dar a entender. Mas eu vou voltar atrás e vou trazer aqui mais alguma reflexão que foi trazida por vocês. Falaram aqui das decisões que beneficiam a todos e que trazem benefícios para todos. Mais uma vez, nada é garantido que a opinião da maioria traga os melhores resultados. Uma decisão, ocasionalmente meditadora, pode ser o melhor para aquele momento. Os romanos tinham esta concepção. Em tempos de guerra e de crise, deixavam o ditador liderado para ele tomar as suas decisões. A questão aqui é que a democracia não garante que os resultados, durante 6 meses, que os resultados sejam bons. Garante que os resultados são legítimos, que os resultados emanam do povo. Garante que a primeira parte daquilo que você disse, que a opinião provém da base, que é uma lógica bottom-up e não top-down, que está garantido. É isto que a democracia garante. Não garante bons resultados. Depois falou da justiça. E falou do que, neste momento, a tecnologia relacionada com a justiça já é suficiente e que não vai aumentar mais a justiça, que é um fator basilar da democracia. Certo? Quando se tem um iPhone, poderia-se considerar, quando se estava a desenvolver esta tecnologia, que era algo supérfluo. Para que é preciso uma câmara de filmar com a qualidade de uma câmara de um fotógrafo nas mãos de todas as pessoas? No entanto, estas câmaras foram utilizadas para filmar os abusos da polícia, por exemplo, nos Estados Unidos. E a qualidade disto em tribunal ajudou e foi relevante para a justiça. Portanto, isto, lá está, é outro ponto também. Não só a parte dos resultados, como também a parte do futuro. O Sr. Deputado está a propor congelar isto neste momento, porque isto de facto é bom. E concorda connosco que a tecnologia nos trouxe um ponto bom. Mas nós defendemos, e volto a trazer, que a democracia não só beneficia da tecnologia, como isto não é um vetor unidirecional. A tecnologia também beneficia da democracia. Quando a tecnologia, que é efetivamente uma ferramenta, quando os nossos telefones nos permitem aceder à internet, quando as redes sociais nos permitem aumentar a nossa voz e fazer com que a nossa opinião chegue a todo lado, quando estas tecnologias e com todos os progressos futuros possam advir e ser criados num ambiente em democracia, em que o Estado de Direito, em que há respeito pela pessoa, a probabilidade de virem a ter um bom resultado é muito superior. Se isso garante que todas as tecnologias vão ser boas só porque são criadas num sistema que nós acreditamos que é positivo. Não, mas é melhor que sejam criadas em democracias maduras, do que propriamente em ditaduras. E é por isso que nós acreditamos que se o progresso da democracia até agora, da tecnologia, foi bom, com uma democracias mais maturadas e com pessoas mais informadas, o progresso da tecnologia poderá vir a ser melhor. Claro que isto é futurologia, isto é especulação, mas isto é resposta direta àquilo que foi trazido por vocês, que a tecnologia neste ponto já é muito bom. Referiu, por exemplo, a questão de que não é necessário para os professores mais tecnologia, que é necessário ter mais botão armado, com edifícios de melhor qualidade, que o livro por si só
é uma boa ferramenta de transmitir conhecimentos. E, efetivamente, tudo bem, nós aceitamos isto, mas em primeiro lugar, o Sr. Deputado tem conhecimento não ligado destas realidades, porque tem acesso à internet, é uma pessoa informada e tem mais facilidade de acesso a este conhecimento. Logo aí, a tecnologia está a ser uma ferramenta útil para conhecer todos estes problemas. Ponto número 2. Uma coisa não invalida a outra. Não deixamos a dizer que o Estado vai alocar mais fundos à produção tecnológica, nem falámos aqui uma questão de... Não é mutuamente exclusivo, não é, portanto, relevante. Eu vou agora, terminada a votação, passar aqui àquilo que é o cerne do nosso caso. Não só a democracia alimenta a tecnologia, como existe uma relação inversa em que a tecnologia alimenta a democracia. Porquê? Porque a tecnologia trouxe algo muito importante, que é o destaque do indivíduo no meio de uma comunidade. Nós tivemos um baby boom há cerca de, não vou contar um ano, de 30, 40 anos, e no entanto, apesar de termos mais pessoas, hoje acreditamos que a pessoa humana é mais valorizada. E porquê? Porque se eu chegar a um restaurante de topo e me prestarem um mau serviço, uma crítica minha a esta situação pode levar a cadeia de restaurantes a ter imensos prejuízos. Portanto, eles são obrigados a preocupar-se com aquilo que fazem, com o serviço que me prestam. Isto é um ponto muito simples. Isto também pode ser aplicado a um caso tão simples e banal de uma necessidade terciária, como é ir comer fora, como pode ser aplicado às pessoas que não têm água e que, nos vários projetos que têm sido desenvolvidos para criar computadores económicos, para levar a informática a essas comunidades, possam explanar os seus problemas, para que nós não possamos fingir que não sabemos o que é que se está a passar. E esta informação, a partir do momento em que o Estado de Direito nos garante que esta interação não é meramente subserviência porque tem que haver respeito pela pessoa humana, a tecnologia, ao garantir um maior nível de interação e maior facilidade na comunicação humana, está a ser benéfico. São duas coisas que se encadeiam. É o Estado de Direito a proteger as interações entre as pessoas e a tecnologia a promover essas mesmas interações. E esta lógica de duas coisas que se autoalimentam nos faz acreditar que o futuro vai ser melhor e que é este o caminho que devemos seguir. Agora tenho uma pergunta, acho que estamos bem. Explica-nos como é que a tecnologia não potencia os maus aspectos da democracia. Se um candidato fizer uma gafe, ela vai ser devolvida na internet. O facto é que os vícios da pessoa humana e os vícios do ser humano existem sempre. Se nós temos um Estado que censura, tanto pode censurar as cartas com uma faquinha a cortar as cartas, como pode censurar com frutas e a ver os mails. Mas é uma ferramenta. Os vícios, nós não podemos garantir, mais uma vez, que a tecnologia nos vai corrigir todos os nossos defeitos. De facto, nós os temos. O que nós acreditamos é que a tecnologia, ao nos permitir comunicar melhor e mais amplamente, garante não só mais legitimidade às decisões e mais diálogo. Porque a tecnologia não tem que promover as decisões que são tomadas em democracia, não têm, no fim, ter o melhor resultado. O orçamento de Estado não é o melhor orçamento possível. Poderíamos ter reunido um conjunto de 2 ou 3 economistas para fazer aquilo e até poderia ser hipoteticamente melhor. Mas este é que é o legítimo. Este é que emana daquilo que é a opinião do povo. E com defeitos ou não, este é o sistema que nós acreditamos ser melhor. E, portanto, concluo assim o meu caso, apelando mais uma vez a que não tentamos congelar aquilo que temos neste ponto no tempo e obrigado. Obrigado, Sr. Deputado, pelo seu discurso. Antes de prosseguir, gostava só de fazer um aviso para as equipas para o público. Por favor, abstenham-se de fazer tanto ruído, porque torna-se difícil ouvir a maior parte dos oradores, porque estamos a ouvir muito ruído de fundo, portanto, tenham apenas essa atenção. Mantenham um bocado mais baixo o volume, se possível. Agradecemos por isso. E agora sim, sem mais demoras, Bruno. O sinal para todos parados. Muito boa tarde a todos. Vou escusar os agradecimentos que conseguimos, se vocês já todos cumprimentados e agradecidos. Portanto, a democracia e todo o caso do governo, que eles falam de reconhecer, há problemas com a democracia. É aparente, eles próprios o dizem. O problema disto tudo, e a visão de toda esta oposição é tão simples quanto isto. Nós temos uma árvore. Essa árvore é a democracia, é o pilar basilar da nossa sociedade. O problema está na raiz. Porque esta democracia tem buracos, tem furos, tem larvas a comer por todo lado. E está a ser acolhida por baixo. O que é que eles estão a fazer? Com este exagero de tecnologia, e eu já vou explicar isto melhor, só vão adicionar mais ramos. O que é que acontece a uma árvore que está podre na raiz, ao qual se adiciona mais ramos? Eventualmente cai, tropeça. Porquê? Porque o fundamento basilar está fraco. É esse o problema. A tecnologia está a avançar demais para que a democracia consegue acompanhar. Nós temos demasiados problemas na democracia que precisam ser resolvidos primeiro, antes simplesmente de aceitarmos tudo o que é tecnologia, metermos tudo para lá o barulho e só arranjarmos mais problemas ainda do que nós que estamos a resolver. Resolvemos um, arranjamos mais 2 ou 3.
Portanto, mais do que isso. Depois estão aqui a falar de uma coisa e de repente querem que todos sejamos deputados. Ninguém está a dizer que devemos valorizar a opinião de todos os cidadãos e dos indivíduos. Sim, mas mesmo o senhor diz que se calhar, no fim, devemos ter contratado 3 economistas. Porquê 3 economistas então, se não as pessoas? Não, não, precisamente os economistas percebem de economia. É por isso que a gente os contrata. Sim, a opinião das pessoas é importante, mas para certas especialidades usam certos especialistas. Não vamos ser todos deputados, andar todos aos bairros, a dar todos a nossa opinião, porque senão perde-se a representatividade. Também é um ponto fundamental da democracia. Não, muito obrigado. Depois, este assunto dos restaurantes é muito interessante, muito mesmo. Porque eu, se quiser, e por acaso aquele gajo do restaurante, não me acha muita piada. Eu também não lhe acho muita piada. Então cheguei ali, fiz uma crítica mau ao restaurante. Pus isto no meu Facebook, pus isto para todos os meus amigos e de repente aquele restaurante não vale nada. Deixa as pessoas lá e aquele homem perde o negócio. Pura e simplesmente porque eu tinha um problemazinho com ele. É este o problema que isto potencia efetivamente o mal. E depois eles falam-nos, por exemplo, da Wikipédia, do conhecimento. Sim, há boas fontes de conhecimento, mas por cada uma boa fonte de conhecimento há infinitas más. Isto vê-se num caso muito simples. Propaganda. Vamos ver o caso de miúdos do Reino Unido, de um país de primeiro mundo, de um país civilizado, com boa educação, e que foram recrutados pela ISIS. Porquê? Por propaganda, porque foi-lhes alimentada a informação errada. Quando eles foram à procura de conhecimento na internet, quando eles foram à procura de conhecimento e de informação sobre as coisas, foi-lhes dada a informação errada, ao ponto de eles se juntarem a um movimento que vai contra os pilares basilares da sociedade em que eles foram criados. Portanto, há aqui claramente um problema muito grave. Que é não haver este controle, não haver este filtro. Não, sim, é bom que toda a gente dê a sua opinião. Agora, há opiniões erradas. E, infelizmente, neste mundo, há muito mais opiniões erradas do que certas. E não é só certas para aquilo que nós queremos ou erradas para aquilo que nós queremos. É porque as pessoas, muitas vezes, e como foi bem feito no ponto de informação do meu colega, é preciso, às vezes, a opinião de especialistas, porque cada macaco no seu galho, como se costuma dizer. Eu sou biólogo, eu percebo de biologia, não vou andar para eu mandar detalhes sobre arquitetura, como é lógico, a não ser que perceba sobre o assunto. Sim, até posso dar alguma opinião, mas o que é certo é que a minha opinião é muito menos fundamental do que a de um arquiteto, e, portanto, torna-se menos relevante. Não me impede de a dar, nunca me foi impedido de a dar. Simplesmente não vai ser usada na construção, porque há um certo tipo de formação, e nessa formação é que se deve investir, nesse trabalho é que se deve investir, lá está, na construção de uma boa democracia, do que simplesmente estarmos a adicionar cada vez mais papelada, cada vez mais ramos para aqui e para ali, que ao fim e ao cabo estão a resolver este ou aquele problema, talvez, porque nunca se sabe ao certo, e arranjar mais uns quantos. Houve duas questões completamente caricaturais que nós temos aqui, mas uma informação que eu acho que se impõe é não é assim que a ISIS recruta, ou seja, a internet é uma ferramenta de recrutamento, mas é na comunidade e nas comunidades religiosas normalmente que a ISIS está, ou seja, na comunidade local, não foi internet. No entanto, o que acontece e o que se viu foi efetivamente isso. Eles conseguiram recrutar pessoas de outro país a uma distância extrema, pessoas informadas, pessoas educadas, pessoas com uma cultura que é completamente oposta àquilo, sem grande dificuldade. Porquê? Porque têm esta capacidade, têm este overload de informação, porque lá está. Temos a Wikipédia, sim. Quantas outras páginas nós podemos colocar na internet que não sabemos onde é que a informação é? Não sabemos se a informação é certa ou não. É dito, nós assumimos que sim, vamos à procura da informação e é-nos dada a informação errada. Continuamos pelos caminhos errados e quando estamos a fazer bombas para ISIS. É este o problema, porque é assim tão simples. Porquê? Porque a tecnologia nos permite. Não, nós não estamos a dizer, a abolir a internet, faremos com isto tudo. Não, o que nós estamos a dizer é, antes de haver este avanço tecnológico, antes de permitirmos que este avanço tecnológico se interfira em coisas tão importantes como a democracia, interfira em coisas tão importantes como a nossa sociedade, tem que haver um certo, não é controle do próprio, mas é também uma evolução da própria democracia. Porque é aí que está o problema. E isto aqui, dizendo que mais tecnologia, mais democracia, obviamente não acontece. Porquê? Precisamente por todas estas razões. Os problemas agravam. Cria-se um problema, aumenta-se, resolve-se um problema, criam-se dois. Quando se resolve os problemas, por exemplo, o e-voting. O e-voting é muito bonito. A primeira vez que foi tentado nos Estados Unidos, deu uma barraca de 3 metros. Vamos imaginar porque eles falam muito disso nos Estados democráticos e não sei o quê, mas num Estado democrático, para passar num Estado ditatorial, a diferença às vezes não é muito difícil e consegue-se isso muito com propaganda, com informação, dando informação e manipulando as pessoas, tendo um meio de acesso que permite que a informação chegue a toda a gente, em massa, constantemente, através seja de publicidades, seja de marketing, seja de anúncios de lado no Facebook. Conseguimos que aquilo fique subliminar, conseguimos que em todos os princípios das pessoas fique ali aquela imagem imprimida. O ataque do Charlie Hebdo foi especialmente eficaz, precisamente por isso, porque eles atacaram um jornal, atacaram uma fonte de informação e passaram uma mensagem de somos nós versus eles. E durante toda essa semana, todo o mundo fez a mesma coisa, foi ver imagens dos terroristas. Não foi ver tipo, o que é que estava a acontecer, foi tipo, estes senhores, esta cara são má. O que é que aconteceu da última vez que isto aconteceu nos Estados Unidos? Alguns destes senhores foram culpados dos atentados em Boston, certo? E puseram as fotografias deles em todos os telejornais. Houve um senhor, por ser parecido com um dos suspeitos, foi assassinado em casa pela população.
É isto que nós queremos? É este tipo de justiça que nós queremos? Não. Por isso é que tem que haver alguma calma e algum controle naquilo que se faz. E neste tipo de propaganda e informação errada que a internet, sendo um mundo de massas, nos permite. Por isso é que temos que ter muita calma. Temos de trabalhar muito bem a democracia e a maneira como funcionamos com a tecnologia em função da democracia e não o contrário, porque neste momento o mundo que nós temos funciona. A democracia funciona em função da tecnologia. Surge esta nova tecnologia e, portanto, a democracia adapta-se. Não. A democracia tem que ser adaptada antes de implementarmos as tecnologias. Aquilo que nós estamos a fazer em função de vários interesses circunstanciais e fora dos interesses democráticos é fazer as coisas em que surge uma tecnologia nova e não temos que adaptar tudo à pressa. Arrumamos para aqui uma ou duas coisas e aquilo fica resolvido. Não, não fica. Cada vez temos mais problemas, cada vez temos mais este problema de propaganda. Enquanto que foi preciso escrever um livro, passar não sei quantos anos a fazer propaganda ali devagarinho, se calhar neste momento aí isto precisa de muito menos tempo para começar a reportar em todo o mundo. E o que se vê é efetivamente isso. Por isso é que nós achamos que efetivamente mais tecnologia não traz mais democracia. Não porque não tenha trazido até agora, mas porque neste momento o avanço tecnológico é rápido demais para a democracia e a democracia continua com problemas demasiado fundamentais que têm de ser resolvidos primariamente a todos os avanços tecnológicos. E por todas estas razões ocupamos esta moção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Cláudio, pelo seu discurso. Passamos agora para a segunda metade deste debate e damos então a palavra à extensão. Olhar, antes de mais prosseguir, como sabemos que tens um exame há uns minutos, se precisares seguir eventualmente também do debate, só informar-me. Ok, muito obrigado. Como é a questão? Posso? Sim. Caríssima mesa, caros colegas de governo, caríssimos colegas da oposição, excelsa plateia, é um prazer estar aqui nesta final. Começando, há aqui uma grande questão que não foi respondida: quais são os buracos? Que buracos são estes da raiz? Onde é que eles estão? Começando por analisar alguns exemplos, no nosso caso, maus exemplos sobre aquilo que é. Porventura, se eu soubesse mais de arquitetura, ou se os meus pais soubessem mais de arquitetura, não teriam deixado que as aberrações fossem feitas na nossa casa, assim como na maioria das casas. Todas as pessoas dizem normalmente que, após fazermos a nossa casa, é que vimos construído verdadeiramente a casa, porque passamos a perceber os erros que lá foram feitos. Mais economia. Porventura, se nós todos conhecêssemos mais de economia, fôssemos sabedor de economia, não tínhamos deixado que o país chegasse ao ponto onde estava e deixá-lo só nas mãos de economistas. É esta capacidade de nós percebermos um pouco de economia, percebermos um pouco de arquitetura que a tecnologia vem dar na disponibilização de mais informação que é importante para a nossa construção de opinião. Mais, a questão do ISIS. A questão do ISIS é demasiado importante. Porque se a internet permite que o ISIS faça este recrutamento, também permite que haja um movimento contrário, mas muito maior, de impedir este recrutamento, de conseguir alertar para as pessoas do problema do ISIS e levar a uma intervenção da comunidade internacional para impedir que o ISIS se alastre dentro daqueles países, seja no Irão, seja na Síria. E isto é muito importante. Mas, falamos aqui do exemplo daquele senhor que morreu. Nós não sabemos se o indivíduo que atirou-se propriamente estava consciente das suas capacidades ou se estava... Mas a questão é, quando é que o ISIS não mata dia a dia? Quantas pessoas é que não estão? Não tem que haver uma reação. Obviamente que as mortes não devem acontecer, mas é preciso isto. E quando se fala apenas numa morte, é um caso minoritário, não estamos a falar de centenas e centenas de mortes em relação a esta informação. E esta é que é a diferença. O bem maior que está na informação, na internet, que vai levar ao impedimento de casos que o ISIS faz de recrutamento, de assassinato e mesmo o impedimento destes poucos casos, deste único caso que eles têm, porque a seguir este caso, a disseminação desta notícia na internet fez que as pessoas tivessem consciência de perceber verdadeiramente quem é que é a pessoa, se aquela pessoa eventualmente é culpada ou não e que aquilo é real. Mas continuando, o que é que eles aqui querem dizer é... O que nós queremos aqui dizer, ao pensar nos nossos aspectos, é que mais tecnologia é mais acesso. Mais acesso é mais acesso a todo tipo de informação. Okay. Isto, as pessoas podem pesquisar a informação que querem, podem procurar, em vez de estar a ver televisão e esperar que chegue aquela notícia que tanto querem ver. É mais qualidade. É um conjunto acaba-se com os monopólios dos jornais, das televisões e tudo mais, e passa a haver um maior conjunto de pessoas livres, independentes, a dar a sua opinião, a lançarem novos jornais quando estão contra estes monopólios, contra isto, e há uma subida da qualidade, que é muito importante. Mais quantidade. Deixamos, como tinha falado, de ter monopólios, passamos a ter mais jornais, mais pequenos jornais, mas que conseguem chegar a mais pessoas. Independentemente do seu tamanho ou capacidade financeira, conseguem levar a sua informação, a sua notícia a mais gente. Mais quantidade. Mais disseminação, exatamente por esta razão, que se consegue atingir mais pessoas. Se mais pessoas tiverem acesso,
têm acesso então a esta disseminação desta informação, mais opiniões, mais quantidade, e isto é bastante importante. E nós temos aqui, porque mais tecnologia é isto, são smartphones mais baratos. É a capacidade de eu ver notícias online em vez de ter que comprar o jornal e gastar dinheiro. É ter acesso a isto, mais barato, mais notícias. E depois temos aqui todo um conjunto de, a seguir, se temos acesso a todas estas questões, e nós sabemos claramente que mais tecnologia, nós passamos a ter acesso a mais diversidade. Conhecer outras culturas, e falar com outras pessoas, videoconferência, etc. Conhecer o que está a passar na Índia, o que está a passar na Síria, com estas questões do ISIS, o que está a passar na América. Ter mais informação, ter mais pontos de vista, com isto levar ao elemento principal, que é a construção da nossa opinião. A nossa opinião é construída com esta informação. Quanto mais pontos de vista, quanto mais informação, com mais trocas culturais, levamos a uma melhor construção da opinião. Esta construção da opinião leva então a decisões mais acertadas, mais fundamentadas, ainda que eventualmente não haja esta participação de voto. Mas o importante é que as pessoas se manifestam democraticamente, com manifestações, com troca de opiniões, com debates e com tudo mais. É por isso que esta construção da opinião é demasiadamente importante. Sim, já agora. Como é que se pode ter mais acesso do que já tem? As redes sociais, os blogs e os fóruns não acabaram com os jornais. Desculpa, a questão é que, infelizmente, nem todos têm smartphones, nem todos têm tablets, nem todos têm essas questões. E lá está. E pode haver esta questão lateral dos jornais normais, jornais online, só que a questão é que quanto mais houver, mais diversidade há, mais diferentes opiniões, e eventualmente chegar à questão também das minorias poderem ter opinião. Que, essencialmente, com os jornais, tipicamente, as minorias não têm esta opinião. É por isso que a mais tecnologia leva também à defesa dos direitos das minorias, que eles podem, assim, chegar à maioria e levá-los a uma consciência para os seus pontos de opinião. Não. Mas, no fundo, aquilo que temos aqui, e agora para tentar também criar... Não. Se quiser ficar bem, temos aqui uma questão importante, que é, no fundo, eles estão a defender que a informação é má, então não devemos ter tanto acesso, eventualmente ausência de informação, e nós estamos a defender que a informação é boa, e eles dizem que não, porque mais informação, temos aqui estes problemas, isto é mau, e mais não sei o quê. O problema é que não nos podemos esquecer que ainda haja problemas com esse acesso massificado à informação, que ela, devido à sua Constituição de ser livre e ter este acesso a toda a gente que possa haver estes benefícios, nós não podemos esquecer dos grandes benefícios que a informação e a liberdade traz. E isto é muito importante. Porque é que isto traz? Ainda que a NSA consiga fazer esse controle, a questão é que todo o resto da população americana consegue dizer online que a NSA anda a fazer isto. E isto aumenta também o escrutínio, a fiscalização, não só da NSA, mas também do sistema jurídico e todas estas questões de leis, de piratarias que disseram e deste acesso. É aqui que isto é demasiadamente importante. Neste maior escrutínio e maior fiscalização. E não nos podemos esquecer, não. Não podemos esquecer também que mais tecnologia, se fizermos uma comparação, a tecnologia tem que ser cada vez maior. Porquê? Basta vermos o exemplo da Primavera Árabe, do exemplo de Hong Kong. Foi a mais tecnologia que aquela população está a começar a ter, o acesso aos smartphones, aos tablets, permitiu que eles democraticamente lutassem para que a democracia fosse instalada nesta Primavera Árabe, ou a democracia fosse vendida em Hong Kong para não se anexar à China e passar a ser uma ditadura. Esta mais democracia que permitiu fugir a estes NSAs chineses ou tudo mais e criar sistemas, aplicações de comunicação, interação, que levou a que eles pudessem continuar a manifestarem-se, a utilizarem a sua democracia, fazerem valer da sua opinião e destas questões bastante importantes. É por isso que mais tecnologia é demasiadamente importante e nós não podemos quebrar a tecnologia em si, até porque gostávamos de saber quais são estes buracos nas questões é que eles aqui vêm trazer. Verdadeiramente não explicaram, aí está entendada, mas aonde, de quê? Precisávamos saber para conseguir eventualmente debater. Foi interessante. Pronto, no fundo é isso que defendemos aqui. Defendemos mais acesso, mais qualidade, mais quantidade, mais disseminação para levar a maior controle, maior fiscalização, maior escrutínio, etc. Muito obrigado. Maria, tenho duas opções. Ou tocá-los ou mandar para fora. Desculpa. É só que consigo ouvir a ti, não consigo ouvir mais. Pode fazer. Ok. Agora sim, Tiago. Quero continuar a estar a sua posição.
fala que as fundações e as instituições não apostam na criatividade e inovação nacional. Não, temos aqui um exemplo perfeito dessa mesma simbiose vou começar a intervenção por os cumprimentos, naturalmente pela cara do Governo, à excelentíssima mesa e naturalmente aos meus colegas da oposição. Vou começar com um esquema muito simples. Imaginemos estas duas bolas. Eu aqui tenho a comunicação, internet, tecnologia. E na outra tenho uma democracia. Estas duas bolas devem funcionar numa simbiose perfeita. Ou deveriam. O problema é que eu só tenho a comunicação, a internet e a tecnologia. Ou seja, tudo aquilo que existe hoje é só comunicação. As pessoas só comunicam. Sim, a internet e a tecnologia facilitou a comunicação. E, efetivamente. O problema é que nos esquecemos do que é mais importante, que é a qualidade, que é o conteúdo. Ou seja, o colega do Governo, o Sr. Deputado do Governo, falou na questão de que mais pessoas, mais coisas, leva a mais escrutínio. O problema é que quando eu tenho muita coisa para escrutinar, quando eu tenho imensa coisa para perceber se está errado ou certo, eu vou ter muito mais trabalho e o esforço de realmente perceber aquilo que está certo ou errado terá de ser muito maior. Ou seja, em vez de eu passar o tempo a criar mais conteúdo com mais qualidade, eu vou passar o tempo a corrigir as coisas. É como repare-se, um professor, quando tem um texto cheio de erros, vai passar muito mais, ou quando tem uma turma com muitos alunos com várias dificuldades, vai passar muito mais tempo a dedicar aos alunos com dificuldades do que propriamente àqueles que realmente podem progredir ou àqueles que mais sabem. E aqui é que está um grande problema. A internet, sim, é muito boa, sim, houve a participação, mas o problema é que não trouxe mais qualidade, não trouxe mais conteúdo com mais qualidade, que é isso que realmente nos interessa. Repare-se. E depois já ainda outro problema, que é a questão da internet como forma de alienação. Ou seja, quando eu tenho, e foi aqui referida à questão do smartphone, ou seja, um dos grandes problemas de pesquisa no computador, no smartphone, é que eu vou ter muitas mais coisas, vou ter muitas mais coisas que vou ter, com as quais não vou ter preocupado, porque realmente aquilo que é importante. Por exemplo, é muito fácil, todos nós aqui já fizemos pesquisa para um qualquer trabalho, etc. E a certa altura acabamos nós numa página qualquer que não tem nada a ver com aquilo que é o nosso trabalho. Ou seja, a internet, sim, leva a que eu tenha mais facilidade, mas leva a que eu tenha maior facilidade de dispersão. Mas vamos relacionar aquilo que é o tópico central, que é a democracia e a questão política. A internet trouxe um problema, que é a massificação e a produção de líderes. Ou seja, tudo aquilo que existe hoje na política é tudo produzido, é tudo maquinado, é tudo... Ou seja, o conteúdo realmente em si, as ideias, desapareceram. E vou dar um exemplo aqui muito prático. Por exemplo, os orçamentos que os partidos hoje direcionam para a comunicação e para o marketing é muito claramente superior do que aquele que são direcionados para pagar especialistas para os gabinetes de estudo, por exemplo. Como, por exemplo, e eu vou dar um exemplo pessoal, eu tenho um amigo que, quando vai comigo às conferências, o que ele faz é assistir aos primeiros 5 minutos de conferência e depois vai-se embora e só vai no final para tirar uma foto para pôr no Instagram. Ou seja, o que lhe interessa não é o conteúdo, mas sim comunicar que esteve na conferência, apesar de não ter percebido nada daquilo que estava a ser dito na conferência. Ou seja, tudo aquilo que hoje existe, ou tudo aquilo que hoje se cria no espaço social que é a internet. A internet é de facto um espaço social e que proporciona isso. Proporciona também a dispersão, proporciona o vazio. Por exemplo, a grande parte daquilo que são as campanhas políticas, e aqui centrando o caso, é tudo quase de fachada. Eu não quero usar este termo, mas acho que é o mais indicativo. Porque a tecnologia proporciona isto. Ou seja, não é a tecnologia, a internet, não é de facto um significante de mais democracia. Não. Pode ser muitas vezes até uma forma de atrapalhar aquilo que realmente importa na democracia, que é o contacto com as ideias, o conteúdo em si. Tem palavra. Não acha que é exatamente a internet que vem trazer fóruns de debate e discussão, que vem combater esta manipulação de informação na TV? Não, a sua questão é importantíssima, mas sabe que nos fóruns de discussão política, muitas vezes, nós acabamos as discussões e muitas vezes damos basta espaço para que os não especialistas venham dar os seus bitites e depois uma pessoa passa mais tempo a ler os bitites do que propriamente
aquilo que importa. Quando, na verdade, num jornal, por exemplo, eu tenho, e aqui foi referido o exemplo do jornal, no jornal eu tenho, há um conselho editorial que decide o que deve ou não ser publicado, que já tem essa função de escrutinar. No espaço da internet isso não existe. Não existe esse escrutínio. Simplesmente se dá a oportunidade de qualquer um ir lá dar bitite. E isso é perigosíssimo para a democracia. Porque damos a oportunidade a pessoas que não percebem nada do assunto, não têm qualquer ligação e que nunca perceberam nada, de chegarem lá e dar a sua voz. E depois eu, que quero ouvir aquilo que realmente importa, tenho que estar a ouvir o senhor a insultar o Passos Coelho, ou seja quem for. Lá está. É aí que está o problema. Tem palavras. Eu sempre está a falar muito da qualidade. Onde é que, se eu armar um miúdo com uma câmara, ele vai filmar um documentário que às vezes pode ser de grande qualidade sobre o seu bairro social, por exemplo, em que sentido é que isso não está a dar informação de qualidade para o senhor que está a considerar? O seu exemplo enfim. Repare, não tem qualquer nexo, porque o documentário não tem qualquer... nem vale a pena referir. Depois há outra questão que é da facilitação, ou seja, com que se cria estes espaços e depois não há o rigor, não há o mérito e a verdadeira procura daquilo que é o sentido da discussão. E depois perdemos-nos na alienação do conteúdo, porque o que importa é aquilo que é o superficial e aquilo que é o aspecto do conteúdo. Há um fator que eu quero aqui deixar muito claro, que é o fator humano e o fator da discussão entre as pessoas. E depois a questão do facto das elites serem aquelas que realmente importam. E aqui, se, por exemplo... Não, é muito simples. E Paredes explica isto muito bem. São as elites que realmente avançam. São as elites, os grupos centralizados. Ou seja, aquele conjunto de pessoas que se fecham numa sala, que ignora o resto, ignora o lixo, muitas vezes, interfere na celeridade da decisão e que atrapalha todo o processo decisivo, todo o processo de deliberação. É por isso que os filósofos se reúnem num café, que é aí que realmente está a verdadeira deliberação do conteúdo. Muito obrigado pela atenção. Estamos agora a preparar para o final deste debate com os VIPs e para encerrar a argumentação por parte da bancada do Governo, damos a palavra à Luísa. 7 minutos, quando quiser. Muito bom dia, boa tarde, caríssima mesa, cara assistência, colegas de governo, oposição. O tema que nos traz aqui hoje é extremamente interessante. Eu, neste momento, estou bastante assustada porque entre um discurso claramente antidemocrático e um discurso tecnofóbico por parte das duas equipas que nos estão a fazer oposição à moção que nós vamos aqui apresentar hoje. Não sei muito bem sequer por onde começar a pegar. Ora bem, é verdade que este acesso à tecnologia, e isto tem de ser visto como o mais tecnologia tem de ser visto a vários níveis. Nós não estamos a falar de haver uma evolução tecnológica pura e simples, sendo que esta tecnologia fica monopolizada por grandes grupos, como a primeira oposição nos veio tentar passar. A NSA e outro tipo de entidades
se conseguem existir esse tipo de controle é porque têm acesso à tecnologia que não está disponível para toda a gente. E este mais tecnologia tem de ser lido também como um acesso livre a todas as pessoas terem essa capacidade de acesso. Não só um aumento da qualidade da tecnologia, ou um aumento da quantidade da tecnologia, mas um aumento nesta disseminação da tecnologia a vários níveis. Podemos falar também um bocadinho mais à frente sobre isso. Ora bem, portanto, o que acontece é que, efetivamente, vai haver mais ruído na informação que é disponibilizada às pessoas. É um facto. Mas, não só, e como o primeiro governo muito bem apresentou isto, permite às pessoas terem mais voz, manifestarem a sua opinião para fora, como a própria construção dessa opinião, como o meu colega depois veio apresentar, acaba por ser extremamente enriquecida. E porquê? Porque, ao contrário daquilo que nos fizeram aqui passar da parte da primeira oposição, isto tem vantagens enormes em termos da educação das pessoas. Eles pareceram ignorar por completo esta dimensão. Sim, em termos pedagógicos isto pode ser extremamente importante. Em termos de conteúdos e de construção, de desenvolvimento de novos métodos pedagógicos, não, muito obrigada. Eu não me vou alongar, não quero propriamente estar a perder-me em questões que não foram exploradas até agora. Mas há imensos benefícios também a este nível. E, portanto, partindo de uma melhor educação, que isto vai absolutamente de encontro ao material que foi apresentado logo pelo seu Primeiro-Ministro, da necessidade deste debate, da necessidade da intervenção de pessoas diferentes neste debate, que leva a um enriquecimento do debate e leva a uma muito melhor construção. Isto vai se refletir a nível da educação civil. E se as pessoas forem mais educadas, vão conseguir, em contacto com esta informação, filtrar melhor esta informação. As pessoas vão elas próprias ter capacidade de distinguir aquilo que é informação boa daquilo que é informação má. Porque informação errada há em todo lado. Assim as pessoas têm a informação toda, quer ela seja boa, quer ela seja má. Não corremos o risco das pessoas viverem fechadas numa bolha onde só lhes é fornecida informação má. Diga-se o que está muito rapidamente. Onde é que eu aprendo mais? Numa biblioteca ou eu ler a página da Muito Wikipedia? obrigada. Muito obrigada. Depende da maneira como ler a Wikipedia, como utilizar a biblioteca e como ler a Wikipedia. É que estamos aqui a partir do princípio que as pessoas, passa a expressão, são burras e comem toda a porcaria que lhes dão. E isso não é verdade. E menos verdade é quanto mais acesso elas têm a mais informação. E este acesso à informação é sim permitido por um aumento da tecnologia. Aquilo que a primeira oposição nos veio aqui dizer foi que este processo democrático se separa em 3 elementos diferentes: a justiça, o acesso a este sistema e os resultados, sendo que estes resultados tinham a capacidade das pessoas que têm acesso de sentir a justiça. E disseram que a tecnologia não beneficia nenhum destes 3 elementos. Obviamente que a tecnologia beneficia a justiça, e isto já foi respondido por parte do primeiro governo. A nível do acesso, acho que acabei eu própria de explicar. E a nível dos resultados, foi aquela parte que eles se esqueceram efetivamente de nos explicar. Em que medida? É que o facto de um cidadão conhecer o mundo que o rodeia, ter contacto com diferentes realidades, ter a capacidade para saber o que é que se passou nos movimentos da Primavera Árabe, ter a capacidade para ter contacto com diferentes culturas, com diferentes ideologias, em que é que isto não o ajuda a ser capaz de agir e a ser capaz de garantir melhor os seus próprios direitos. E isto sim é efetivamente assim que as pessoas conseguem, não muito obrigada, sentir a justiça. Esta ideia de que há pessoas erradas no diálogo parece extremamente assustadora e de si própria absolutamente antidemocrática. Porque se o poder que as pessoas têm tem de partir dessa capacidade de interação que muito bem foi apresentado pelo primeiro governo, então não há forma nenhuma com aquilo que nos foi apresentado pela oposição
não, muito obrigada, não tenho tempo, de dizer que esta tecnologia não vai, esta mais tecnologia não vai efetivamente levar a mais democracia. Disseram-nos que esta árvore tem buracos nas raízes e que a tecnologia só vai acrescentar nos ramos. Não, nós acreditamos que a tecnologia vai ajudar a tapar buracos na árvore inteira. Não cria apenas ruído a nível das camadas superiores, mas ajuda as pessoas a construírem-se de base e assim sim elas vão ter o poder para fazer a diferença e interagir melhor com o mundo que as rodeia, que é este pressuposto essencial. Já acabou o tempo, peço desculpa. Queria só ainda falar, referir-me a esta capacidade de escrutínio que o meu colega veio trazer. Porque isto sim é uma das grandes vantagens das pessoas terem acesso à tecnologia. É uma capacidade de verificação daquilo que se passa, que lhes permite denunciar situações que estejam erradas e permite que se crie um movimento através exatamente desta facilidade de comunicação entre as pessoas para mudar aquilo que é a realidade dos cidadãos. E nós acreditamos que isso sim é a democracia. Por todas estas razões, pedimos à mesa que aprove a moção. Obrigado pelo discurso. Agora, para terminar esta excelente final, damos a palavra ao da oposição, Francisco, para encerrar a argumentação para a oposição e este lado. Não. Começar por cumprimentar toda a gente de assistência, dedicação, governo e oposição e também obrigada pela oportunidade de estar aqui e agradecer à Comissão pelos eleições. Ora, começando por aquilo que foi o caso da oposição e porque é que esta moção, primeiro, está mal fundamentada, não tem uma base sólida e porque é que tudo o que foi dito vai de encontro daquilo que é o princípio da própria democracia e porque é que a própria tecnologia é maléfica para o seu exercício em pleno. Queria começar por dizer uma frase que é, pronto, não é uma frase de ninguém, mas é aquilo que é a consideração, que é: a democracia é um slogan para a adesão das massas e é uma fachada para uma oligarquia. Quando nos acusaram de ser antidemocráticos, eu respondo dizendo o seguinte: se fôssemos todos cidadãos e se todos nós governássemos o nosso país, não existiriam instituições de representação política. E elas são necessárias para que haja uma democracia efetivamente. Portanto, é importante que as pessoas sejam informadas, que as pessoas tenham acesso à informação, mas é também importante que existam instituições e essas instituições são legitimadas pelos cidadãos e essas fazem tomar uma decisão. Mesmo que às vezes não seja uma decisão fácil, é a decisão que às vezes tem que ser tomada. Então, não é porque, senão um orçamento de Estado seria feito por 9 milhões de quase 10 milhões de portugueses. E na verdade não é, porque as pessoas elegem e votam. Portanto, falando daquilo que fomos acusados de não falar daquilo que são os problemas da democracia e a falta da base da democracia, que são os seguintes. Primeiro, vieram-nos dizer que, apesar da democracia não garantir os resultados, como foi dito pelo primeiro governo, são legítimos. Onde é que há legitimidade deste tipo de resultados? Quando temos uma crise da representação política, onde o voto, que é o pilar basilar de escolha, consentimento e legitimidade de todo o sistema político, não funciona. Temos as taxas de abstenção mais altas de sempre na história da democracia. Digam-me onde é que há legitimidade com aquilo que tem sido feito a usar a tecnologia da forma que tem dito e ainda por cima no seu pensar num aprofundamento desta tecnologia vai ainda piorar aquilo que já é uma relação tão afastada entre quem representa e quem é representado. Portanto, não, o que nós estamos a fazer é, existe este problema de representação política, existe um problema na própria democracia, existe pouca legitimidade política, existe falta de confiança, foi dito pelo meu colega. Foi também dito pelo meu colega que a tecnologia usada ao serviço da democracia é usada para alienar as pessoas. As pessoas são distraídas no Facebook, nas redes sociais, com programas de televisão de baixa qualidade, podemos ser um exemplo, é o chamado entertainment, portanto, a tal distração das massas. Onde é que nós já vimos isto? Nos regimes totalitários, no século XX, o regime fascista, o regime nazi. Isto são dois exemplos assim muito fortes. Portanto, estamos a alienar as pessoas para que elas não vejam a realidade dos problemas que existem. Não, vamos continuar a ter mais tecnologia, cada pessoa pode dar a sua opinião sobre o seu fórum. Diga uma coisa, senhora deputada, e estes fóruns, eles chegam a ter influência nas políticas públicas?
Os representantes vão utilizar a informação que é disponibilizada nestes fóruns? Não, porque não está. As pessoas não se organizam em movimentos sociais suficientemente fortes para que cheguem aos canais de informação com os seus representantes, porque eles estão descredibilizados. É necessário revitalizar a imagem da própria democracia, quando foi dito pelo meu colega também ainda. A questão da democracia ser uma fachada e ser uma imagem, é porque a democracia é como se fosse um custo de popularidade. É a questão do marketing, quem faz mais publicidade. E aí temos cidadãos distraídos, cidadãos que dependem muito da televisão e cidadãos que agora acham, com o culto do amadorismo, que a sua opinião é a coisa mais importante do mundo. Não temos pessoas com uma opinião bem formada, com uma opinião consistente e não votam em consciência, aliás, nem votam. Portanto, onde é que há democracia? O que foi dito pela primeira oposição, e foi bem dito, a questão de que as decisões são de todos para todos e devem ser a única maneira da decisão das pessoas se estar nas instituições, ser refletida na democracia no geral, é que as pessoas confiem nas instituições, é que elas votem, que aquilo que elas pensam seja refletido para cima, no sistema bottom-up e não top-down. Não, muito obrigada. E também porque não falámos do risco de pirataria do próprio controle digital, que também é fundamental nós referimos aqui, quantas vezes é que a informação das pessoas e o crescente uso da tecnologia por parte das instituições governativas e por parte também dos próprios serviços de inteligência não é usado para manipulação, para usos que não usos devidos e para usurpação e controle e vigia de pessoas que às vezes não têm culpa. Portanto, estamos aqui a falar de chegarmos no sítio, queremos visualizar uma sociedade que ainda não temos. E vai contra muitas coisas, nomeadamente a própria questão da justiça. Outra coisa que foi também, a questão pelo parte da oposição, que a tecnologia não melhora o acesso se este não for democrático. Porquê? É verdade que nem toda a gente tem acesso à mesma tecnologia, nem toda a gente está bem Facebook, mas os governos fazem esforço no sentido que toda a gente possa ter. A questão é, este acesso a esta informação vai permitir-los ter maior consciência política? Não. Cada vez temos cidadãos mais informados, com as vossas informação disponibilizada, e as pessoas não votam, e as pessoas não têm consciência política, e as pessoas não sabem quem é que vão escolher. As pessoas não sabem, as pessoas estão distraídas, as pessoas cada vez estão mais, como é que eu ia dizer, apáticas, indiferentes e outras muito mais céticas em relação às decisões políticas. Portanto, estamos aqui a criar, com tantos problemas que nós temos, informação errada e fácil que circula na internet, que é posta na Wikipédia. Existem empresas especializadas e grupos organizados só para corrigir todos os dias a informação errada. E o culto ao facilitismo, que é o uso das tecnologias também, das pessoas que fazem a Wikipédia para fazer trabalho de escola, por amor de Deus, isto acontece em todas as turmas, existem meio dos estudantes que fazem o trabalho de copy-paste da internet, e sabemos que o plágio hoje em dia é um dos grandes males da própria educação e do sistema. Sabemos que há falta de filtração da informação, há falta de correção da informação, passa a informação errada e fácil, e depois esta informação é manipulada. Para quê? Porque convém a partidos, a determinados grupos. Portanto, aqui a tecnologia não está a beneficiar nada. O conhecimento verdadeiro das pessoas sobre a verdade, sobre aquilo que as instituições fazem, sobre como é que as instituições agem, como é que elas podem agir. Portanto, temos um culto ao amadorismo, a minha opinião conta. Portanto, então é assim, já ninguém é bombeiro, já ninguém é arquiteto, ninguém é médico. Todos fazemos um bocadinho de tudo, todos. Eu da internet, como é que se faz como é que se tira uma apendicite em 10 minutos, quer dizer, não, nós temos que continuar, nós temos que apostar numa educação, como foi dito pela oposição, numa formação que não fuja tanto daquilo que é o tradicional, porque educou boas gerações, educou pessoas conscientes. Temos que apostar também na filtragem da própria informação, que é errada, que é fácil, que é usada indevidamente. Temos também que apostar na proximidade entre o representante e o representado, tentar que haja legitimidade, captar o voto das pessoas e que a democracia não seja um concurso de popularidade para ver quem tem mais dinheiro, para pôr mais outdoors ou para fazer mais anúncios, a fazer pop-ups nos nossos e-mails e no Facebook. Portanto, a democracia tem que voltar àquilo que era a sua essência, e como foi dito pelo primeiro governo, que a democracia é algo, fala da importância da democracia e dos valores que traz a democracia. Então estes valores têm que ser respeitados efetivamente. Valores de igualdade, proximidade e legitimidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado por este constante debate, para vermos aqui para se cumprimentarem e a aguardarem pacientemente a nossa decisão, que será mais breve possível.